Muito boa tarde, amigos do esporte. TV Sul Esportes está no ar hoje, 27 de janeiro de 2012. Sexta-feira, Donácio Silva, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Um abraço, amigos do TV Sul Esportes. Sexta-feira, depois de um pé d'água, né? Acabou de descer muita água aqui em Guaxupé, mas tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar de muito esporte para vocês. O nosso comentarista internacional, Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores que sempre nesse horário nos assistem. Hoje eu vou mandar um que se passa especial para a família Bertocco, para André, que é meu aluno de francês, para a irmã dele, Maria Paula, que é minha aluna de inglês, para o pai Márcio e para a mãe Soninha. Que se passa, hein? Aí, e com muito prazer, hoje nós vamos receber um craque do passado que fica na memória do guaxupeano, de todo o torcedor brasileiro e do mundo também. Nós estamos recebendo aqui hoje, com muito prazer, Luiz Antônio Neto, ele que jogou no Santos Futebol Clube, na Caldense, passou por várias equipes aí do futebol e hoje está conosco aqui, está de férias, está com certeza mais uma vez engrandecendo aí o nosso TV Sul Esportes. Tudo bem, Neto? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez eu agradeço a emissora, agradeço particularmente a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando para a gente bater esse papo gostoso sobre futebol. Bem, Neto, você que disputou vários campeonatos paulistas, também jogou campeonato mineiro, tem uma experiência fantástica, a gente fica contente de ter um guaxupeano disputando esses campeonatos e sendo, né, um legítimo da nossa cidade aqui. Com certeza nós estamos vendo aí algumas imagens, Donácio, as passagens aí do Neto também pelo futebol, e o Campeonato Mineiro vai se começar aí no próximo domingo, né, onde você defendeu a Caldense, uma equipe a veterana de Poços de Caldas, e eu quero que você fale um pouquinho do Campeonato Mineiro que você disputou também, e depois logicamente nós vamos falar do Santos, que você jogou nada mais, nada menos ao lado do Rei Pelé. Realmente, eu em épocas passadas, o Campeonato Mineiro, eu acho que ele era um pouco diferente da agora. Eu acho que as equipes, principalmente as equipes do interior, elas eram um pouco mais bem estruturadas. Hoje eu acho que se torna muito difícil para uma equipe do interior manter um plantel, porque o mercado está muito fácil, a negociação está muito fácil. Quando uma equipe do interior, um exemplo, o Campeonato Mineiro, aconteceu, na minha época já aconteceu isso, já visto que saiu o Augusto, saiu o Valdemir, saiu o Ailton Lira. Então todo time do interior que faz uma campanha boa, ele se torna difícil para manter essa estrutura, porque os times grandes vêm, levam os jogadores e se torna muito difícil para o time considerado pequeno manter um plantel. Neto, mas naquela época na Caldense você fez uma boa campanha, né? Na Caldense, ela sempre faz boas campanhas no Campeonato Mineiro, né? Eu acho que a Caldense naquela época, eu acho que foi o tempo que nós ficamos juntos. Ficou uma equipe muito tempo junto, coisa que hoje já não acontece mais. Hoje as equipes... Consegue se segurar jogadores, né? Justamente, as equipes hoje, o jogador faz um contrato de 3 meses, 4 meses e vai embora para outros clubes, coisa que antigamente era diferente. A gente ficava 4, 5 anos no mesmo time. Mas é por isso que eu digo para você que é difícil as estruturas, os times considerados pequenos, manter a estrutura justamente por causa disso. O mercado ficou muito aberto. Então hoje o jogador faz um campeonato bom, o ano que vem ele vai embora. E para um time considerado pequeno é muito difícil para manter, porque às vezes 1 ou 2 jogadores que saem já desmonta o time, aí já não tem como prosseguir. Donácio. Aliás, Sérgio Borges, já que nós estamos falando de Campeonato Mineiro, de Associação Atlética Caldense, em 1975, a campanha da Caldense foi tão boa, que o Neto foi convocado para a Seleção Brasileira. Ele foi convocado para disputar a Copa América, que foi no Peru, e realmente chamou a atenção do futebol brasileiro. Inclusive, na revista Placar do mês de novembro, que está o Neymar na capa, um leitor perguntou se havia algum jogador que tinha sido convocado para a Seleção Brasileira sem estar disputando uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E o Neto está numa seleta relação
juntamente com o Marcos, que em 2003 o Palmeiras estava na segunda divisão, Sócrates, que em 83 o Corinthians estava na segunda divisão, e o Neto foi para uma seleção brasileira, jogando pela Associação Atlética Caldense, disputando uma primeira divisão do Campeonato Mineiro. Bem, Neto, para você foi uma surpresa agradabilíssima essa convocação, né? Realmente foi uma coisa que eu jamais pensava. Eu era muito inocente, eu jamais pensava em jogar em time grande e jamais também pensava em jogar na seleção brasileira. Eu gostava de jogar futebol. E eu sou uma pessoa muito católica, eu agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu comigo na minha carreira. E você, eu sinceramente eu não sabia dessa, e é uma surpresa também agradável. Inclusive eu vou até procurar esse placar, porque eu tenho gente na minha família que vai ficar muito feliz em saber de ser lembrado depois de muitos anos por uma revista Placar. Sem dúvida. O Campeonato Mineiro vai começar aí no próximo domingo e nós temos as imagens da última final, o ano de 2011, onde o Cruzeiro acabou sendo o campeão mineiro, batendo o Galo na última partida por 2-0. Nós temos aí as duas partidas, onde o Cruzeiro acabou perdendo o primeiro jogo por 2-1 e reverteu a situação no segundo jogo, batendo o Atlético por 2-0 e sendo o campeão mineiro de 2011. Tá certo, Donácio? O Cruzeiro hoje tem uma supremacia em termos de campeonato mineiro. Nos últimos campeonatos ele realmente tem levado vantagem, principalmente que normalmente em Minas Gerais as finais são entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Cruzeiro realmente tem tido uma grande superioridade nessas finais contra o Atlético Mineiro. Ô Cris, você também que foi um jogador profissional, né, passou por equipes, por a seleção romena, o que você pergunta pro Neto a respeito da carreira dele? Agora é papo de boleiro, viu, Donácio? Com certeza. Crianças, pode ficar na sala, tá, gente? Não tem perigo, não. Então, eu tenho duas perguntas, eu tenho várias, mas vamos ver o tempo que nós vamos ter. Primeiro, você teve algum contato nessa extensa carreira que você teve de futebolista profissional? Você teve algum encontro com algum time rumeno? Tive em 70. Eu não me recordo muito se foi 77 ou 78. Nós fizemos um jogo contra a seleção da Romênia na Vila Belmiro. Até outro dia eu ainda tinha camisa, mas em casa tem muitas visitas e meus filhos estão tudo já grande, então sempre presenteia, então se torna difícil, mas foi uma passagem boa. Eles estiveram fazendo uma excursão pelo Brasil e nós enfrentamos eles na Vila Belmiro. Vocês tomaram chocolate? Não, eu acho que nós ganhamos esse jogo. Que surpresa, hein? Donácio, você tem a primeira rodada aí do Campeonato Mineiro, que começa no domingo com 5 jogos. Nós teremos o Ronaldo Junqueira em Poços de Caldas no domingo às 16 horas, Caldense e Tupi. Às 17, Atlético Mineiro e Boa. Uberaba e América de Teófilo Otoni, Guarani de Divinópolis e Vila Nova de Nova Lima. Às 19h30, Democrata de Governador Valadares e América Mineiro. Nacional e Cruzeiro, essa partida foi adiada e será marcada para uma nova data. Neto, eu lembro de um jogo, Campeonato Mineiro de 1975, Esportiva e Caldense aqui em Guaxupé. E infelizmente, né, assim, para você não foi uma noite muito boa porque você teve uma contusão séria e uma situação assim inusitada que aconteceu. Você foi substituído pelo seu irmão, o Fernando. O Zulu era reserva, seu reserva imediato na equipe da Caldense, e acabou entrando no seu lugar. Não sei se você lembra dessa partida, numa quarta-feira à noite, em 1975. O Neto vai responder essa pergunta depois do intervalo comercial, porque nós estamos aqui com o horário meio apertadinho. Daqui a pouquinho você vai saber essa resposta do Neto. Sai um irmão, entra outro. Daqui a pouquinho.
No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Quando um cliente escolhe o Petit Café, procuramos fazer tudo com muito amor e capricho. Aqui, nós servimos beirute, pão de queijo recheado, torta holandesa, torta de limão, torta de papaya e muito mais. Além destas delícias, todas as sextas, a partir de 4 horas da tarde, estamos com música ao vivo. Não perca mais essa novidade. Esperamos por você aqui no Petit Café, que fica no Minas Shopping. A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem às normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca Som e Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de 399. Teclado CSR, a partir de 399. PC Discovery DJ, apenas 999. Guitarras infantis Condor, a partir de 399. E temos uma infinidade de correias e encordoamentos. Toca Som e Instrumentos, telefone 3551-2061. Na Banca da Sandra, jornais, revistas e conveniências. Tem cartões Oi, Claro, TIM e Vivo. Revelações de fotos, promoções e sorteios todos os meses. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de revistas. Funcionamento diário, inclusive aos domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 10 da noite. Avenida Dona Floriana, na Praça da Feira. Telefone 3552-0817. Voltamos diretamente aos nossos estúdios. José Luiz Fernandes, hoje é sexta-feira, tudo bem? Sexta-feira você vive alegre, né? Sexta-feira, o Sérgio, o sorriso no semblante dele é fantástico. Mas o seu também, eu percebo também, viu? Eu gosto de todos os dias. Olá, amigos da TV Sul Esporte, estamos aqui novamente nessa sexta-feira para falar de esporte aí nesse final de semana com muito futebol. Bem, Neto, a pergunta que foi feita antes do intervalo, como que foi aquele jogo entre Sociedade Esportiva Guaxupé e Caldense, 0-0, né, na oportunidade, e você teve que ser substituído aí pelo Fernando, o mais conhecido Zulu, grande Zulu, com certeza deve estar nos acompanhando nesse momento. Um abração também para o Zulu. Como é que foi, Neto? Com certeza, ele deve estar acompanhando. Realmente teve até uma coincidência, né? Ele veio para a reserva para esse jogo, e esse jogo foi um jogo que acho que foi o seu Lavo, me parece, do Santos, estava aqui, e eu tive um problema de contusão e não pude jogar, e o meu reserva imediato era o Zulu. E não é porque meu irmão não, mas ele entrou bem nesse jogo e andou jogando umas partidas no meu lugar, foi muito bem. Só que o Zulu, ele é totalmente diferente de mim, né? Eu sou uma pessoa mais fria, mais calma, e o Zulu é meio cabeça quente. Inclusive, o Osmar Santos que dizia o que o Zulu era, né? Inclusive teve um jogo Santos e América. Você conheceu o Fabão Pancada, né? Então o Zulu era mais ou menos igual. Só vou falar uma passagem do Zulu. Santos e América, eu estava na arquibancada machucado, faltava mais ou menos uns 5 minutos para terminar o jogo, tinha saído uma enquete que eles davam lá uma calça, uma camisa, ele já tinha ganho. Ele, com o Dirceu Bilisquete lá, ele se embolou pro cara, foi expulso, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Quer dizer, então, esse era o Zulu mesmo. Mas com certeza, gente muito boa. O Zulu que também teve aí, né, a sua carreira como profissional, foi um exemplo também para a nossa cidade, assim como o Neto. E a gente fica contente de ter vários profissionais que foram nascidos em Guaxupé e estão até hoje aqui em Guaxupé, no caso do Zulu. Neto,
Vamos continuar falando agora de Santos Futebol Clube. Santos, onde você jogou, foi campeão em 1978 com os Meninos da Vila. Você também naquela época era um menino, né? Meninos da Vila. Qual que era a média de idade daquele time do Santos para aquele Campeonato Paulista? Aliás, Sérgio, só, nós temos aí cenas da despedida do Pelé. Despedida do Pelé lá em Nova York, despedida do Cosmos, e o Neto está jogando essa partida. Sem dúvida, ó, entre os jogadores que jogaram essa partida, estão aí o Neto, também Ayrton Lira, Newton Batata, Rubens Feijão, Juari. E do lado do Cosmos, sem dúvida nenhuma, né? O Rei Pelé jogou meio tempo para cada equipe. E também Beckenbauer, Carlos Alberto Torres. Mais alguns jogadores que você também conhece, hein, Cris? Depois eu cheguei em 83 nos Estados Unidos, treinei com o Cosmos uns 2 meses. Alguns desses, tipo Beckenbauer, Bergmeier, o goleiro holandês, Neskens da Holanda, Kinaglia, que ele teve uma passagem muito boa no Cosmos. Ainda peguei, inclusive, o professor Mazei, que era o treinador do Cosmos na época que eu estava lá. Mas eu não teve o contato com o Pelé. Esse eu acho que foi uma grande perca, porque ver Pelé jogar, todo dia você aprende alguma coisa, não? Neto, como que foi, como chegou para você esse convite do Rei Pelé para você participar aí da despedida dele? Foi emocionante, né? É uma coisa que é um presente que jamais isso vai sair da tua memória. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu falo, saí da onde que eu saí, né? E coisa que todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, da onde que eu saí e chegar até onde que eu cheguei, eu só tenho que agradecer a meus amigos, porque aqui tive muitos amigos meus que me ajudaram na minha infância. Eu não vou citar o nome deles porque eu posso cometer alguma injustiça, mas teve muitos que me ajudaram na minha formação, porque eu perdi meu pai muito cedo e eu só agradeço a Deus por tudo que me aconteceu na minha carreira. Neto, em 78 você foi campeão com o Santos, como nós já dissemos, e nós temos um jogo, né, Zé Luiz, entre Palmeiras e Santos. Só que dessa vez você não levou a melhor, não. Jorge Mendonça jogava muito, Toninho, o Palmeiras tinha Edu, tinha um time também fantástico, e o Palmeiras acabou vencendo por 2-0, para a alegria do Donato Silva, né? Faz tempo que ele não vê o Palmeiras dele vencer, viu? Esse aí ele pode confirmar lá, e num dos lances ali você tá quase chegando na bola, mas não consegue chegar, e o Palmeiras faz o segundo gol. Tá certo, Zé Luiz? É isso mesmo. O Palmeiras tinha um time fantástico, né? Marcar o Toninho era difícil? Não resta dúvida. O time do Palmeiras era fantástico. Não, o time do Palmeiras era os times de São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, os times do interior, na época eram bons times. Hoje a gente vê, a gente até sente, né? Sente porque eu acho que o futebol brasileiro não podia chegar como chegou. Na sua opinião, naquela época, sobrava jogador? Porque a gente vê que na Copa de 78 nós tínhamos o Zico e o Jorge Mendonça, que acabou deixando o Zico em certa situação no banco de reserva. Como que você via também essa situação? Não, então é que sempre eu digo, às vezes nas entrevistas, que o futebol antigamente tinha vários jogadores que resolviam num time só. Entendeu? Num time só tinha 2, 3 jogadores que você tinha que ter o maior cuidado, que esses jogadores eram jogadores que decidiam jogos. Coisa que hoje é difícil. Hoje tem um jogador ou 2 num time que, ainda assim mesmo, se você marcar, fizer uma boa marcação, é difícil para andar. E coisa que na época, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Corinthians, Santos, era muito difícil você falar, não, eu vou marcar fulano de tal. Você marcar fulano de tal, sobrava 2, 3. Então ficou difícil, era difícil. Sem dúvida. Zé Luiz, esse final de semana também os campeonatos estaduais prosseguem. Nós temos jogos da Taça Guanabara. A Taça Guanabara segue nesse final de semana. Teremos jogos no sábado e no domingo. No sábado, às 17 horas, o Bom Sucesso enfrenta o Madureira. O Macaé recebe o Flamengo no Moacirzão, lá em Macaé. No sábado ainda, o Friburguense e Bangu
Volta Redonda e Fluminense. No domingo nós teremos Resende e Olaria, Nova Iguaçu e Botafogo, Americano versus Boa Vista, e o Duque de Caxias recebe o Vasco da Gama lá em Macaé. Sem dúvida nenhuma, mais uma rodada aí da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Os grandes começaram bem na primeira rodada e esse final de semana nós teremos jogos amanhã e também no domingo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar falando do Campeonato Paulista, onde nós tivemos jogos ontem, e também continuar um bate-papo com o jogador Neto. Até já! Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Final de semana com muitas promoções no Alto Atacado Sul Mineiro. Contra filé, peça quilo 15,90. Miolo de alcatra, peça quilo 15,90. Coxa de frango, quilo 2,85. Arroz Super Eco, pacote 5 quilos, 6,89. Carvão Muzambinho, 4,29. Pão de queijo, 95 centavos cada 100 gramas. Todo final de semana tem churrascão Sul Mineiro, no Alto Atacado Sul Mineiro. Você tá querendo comprar um carro ou pensando em trocar? Então vá até a Esquina Veículos. Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos de ótima procedência, financiamentos em até 60 parcelas com as melhores taxas do mercado e com rapidez na aprovação do crédito. Estamos com 2 lojas para melhor atendê-lo. Em Guaxupé, na Rua Lídia Puntel de Moraes 45, telefone 3551-6850. E em Guaranésia, na Rua 7 de Setembro 1510, telefone 3555-1161. Esquina Veículos Multimarcas. Promoção de verão é na Sport Estância. Ganhe uma camiseta na compra de 3 peças. Compra mínima de R$150. Sport Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana, 920 e Avenida Conde Ribeiro do Vale, 480. Voltamos diretamente aos nossos estudos. Ontem nós tivemos 2 jogos pelo Campeonato Paulista para o complemento da segunda rodada. E o meu Guarani não se ouve bem, Zé Luiz. Eu falei para você não colocar os gols. O Guarani foi até Mojimirim e olha o que aconteceu. Ah lá. 2 minutos de jogo, Hernani, artilheiro do Campeonato Paulista, viu? Fez 2, fez tem 4 gols. 4 gols em 2 jogos. É, o meu Guarani não se ouve bem ontem, viu? Ó, 3 o centroavante tem que ser fominha, vê esse lance aí, Zé. Ó, lá, o camisa 10 Felipe ia fazer o gol. Ele rouba a bola. Ele rouba até do companheiro, viu? Olha lá, ó. E o terceiro gol do Mogi saiu aí num contra-ataque, onde foi batido ali no canto esquerdo do goleiro Emerson do Guarani, que não pôde fazer nada, 3-0. Agora o Santos do Neto. Venceu de virada, viu? E o Santos. O Ituano saiu na frente. E o Muricy saiu falando mal dos seus próprios jogadores. Diz que os meninos que vêm da base vêm com defeito de fabricação. Puxa. Vão até a linha de fundo e na hora de cruzar a bola não chega na área. É defeito de fabricação, diz que tem que treinar, fazer treinamento. Agora, Neto, tem o Allan Kardec, que tá fazendo gols aí pelo Santos. E o Zé Luiz tem uma pergunta para você a respeito de um jogador santista também. É uma pergunta que acho que todo mundo quer fazer, né, Neto? E o Neymar? É tudo isso mesmo? É craque. É craque, é diferenciado. É um menino que hoje no futebol brasileiro ele decide jogos. E teve jogos do Santos que se não fosse ele, teria ido. Ele no decide. comecinho da carreira dele, ele teve uns escorregões e tal, mas acho que se firmou, né? Mas aquilo ali foi uma coisa natural, até da própria idade dele. Mas eu que tenho uma amizade assim com muita gente ali,
E ele errou, ele sabe que ele errou. Os pais são muito, entendeu, rígidos com ele. Isso é muito importante na formação. Mas o Neto também tem um detalhe, ele estava num caminho meio torto aí, estava começando, ainda bem que não deu sequência, mas a declaração do técnico René Simões a respeito do Neymar, aquilo lá também pode ter ajudado ele muito. Você lembra dessa declaração num jogo entre o Atlético Goianiense e Santos, quando ele não falou nada pro René Simões, ele falou sim pro Dorival Júnior. E naquele momento pra cá, eu acho que o Neymar se acertou. Mas ali foi umas palavras fortíssimas, né? Eu acho que o René também, ele por ser uma pessoa estudada, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de coisa, pela idade do garoto. O garoto, ele se perdeu ali, mais em função da idade dele, moleque. Entendeu? Eu acho que falta de experiência, mas a gente que vê falar, os pais são muito rígidos com ele. Ele é um garoto que dá atenção para todo mundo, é um garoto humilde. Haja visto que a resposta que ele está dando está aí, não fala nada, é tranquilo, procura jogar o futebol, é o que ele tem que fazer. E falar um pouco menos, e fala pouco. Fala pouco e correto, porque ele tem muita gente por trás dele e tem que ser assim, porque senão ele tinha se perdido logo ali. Sem dúvida. Cris, você tem uma pergunta também para o Neto, né? Uma pergunta ou uma piada? Como que é? Tem umas 8 perguntas para ele, vamos dar tempo, não? Então, rapidinho. Você sempre foi aquele zagueiro clássico, aquele forte, de uma postura maravilhosa. Se hoje você estava jogando e Valdívia dava aquele chute no ar, qual que seria a situação do Valdívia? Esse é o número 1. E número 2, se por acaso você tem alguma historinha engraçada da tua carreira que você pode dividir conosco. Bom, a historinha engraçada foi... Nós fizemos uma excursão para o Chile e nós tínhamos um centroavante que chamava Reinaldo. Então... Até jogou esse jogo jogou. Contra o Cosmo, né? E nós tivemos um jogador que teve um problema de um falecimento da mãe, e esse jogador teria que retornar para o Brasil e ficou no saguão do hotel, aquela conversa, aquela tristeza, e chegou um chileno querendo saber o que estava acontecendo. E o Reinaldo falava assim: a mãe de fulano de tal morreu, a mãe do Bozó, até que jogou no Guarani, morreu. E o chileno não vai entender. O Reinaldo, ele não vai entender isso que você está falando, ele é chileno. Vê se fala, pelo menos arrasta. Aí o Reinaldo pegou e falou assim: a mãe do Bozó morreu, pensando que ele fosse entender, quer dizer, não mudou nada, se arrastou. Aquilo pra gente foi Era um momento triste, mas automaticamente saiu, né? Aquilo pra gente foi massa. E segundo, o Valdívia, chute no ar. O Valdívia, bom, as minhas características, se eu jogo contra o Valdívia hoje, eu faria o seguinte: se desse para eu chegar antes dele pensar, logicamente eu ia chegar. Agora, se não desse, eu ia dar um espaço para ele pensar e tentar fazer jogo para outro lado. Porque eu acho que o jogador técnico, se não der para você chegar, você deixa ele pensar. Só não deixa ele vir para cima. Porque o jogador técnico, ele não vem para cima de ti. O jogador técnico, ele pega a bola e ele vai olhar. Agora, o jogador veloz, aí sim. Neto, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Zulu, o que você iria fazer? Qualquer dia você vem aqui responder, tá? Todo aquele chutinho no ar do Valdívia. Depois você responde pra gente. Zé Luiz, vamos fazer o bolão? Vamos fazer o bolão do final de semana aí do Campeonato Paulista, onde a nossa equipe está aí lutando para ficar em primeiro lugar. Quem será aí o primeiro? Vamos dar uma oportunidade aqui pro Neto. O Neto vai dar um palpite para nós aqui também do jogo do Campeonato Paulista. O Neto vai dar um palpite que seria do Cris. São Paulo e São Caetano. Olha aí. Morumbi. Você não pode errar que você vai para meus pontos, tá? Empate? Ai. 1 a 1? Empate esse jogo. O São Caetano sempre dá trabalho pro São Paulo. Falando. O meu é Oeste e Mirassol. Mirassol ganha de 2 a 1. Tá. Luiz, Portuguesa e Guaratinguetá. 2 Portuguesa. 2 a 0?
Isso. Olha a lusa do Canindé, 2-0. Donácio, Botafogo e Comercial. Olha o Come Fogo em Ribeirão Preto. Que saudade do Come Fogo. Tá voltando tu esse vê? final de semana. Donácio, Olha, desde 1986 não se jogava um Come Fogo valendo pelo Campeonato Paulista. Felipe, 15 de Piracicaba e Bragantino. 2-0 pro 15. 2-0 pro Inhoquim. O Bragantino vai ficar com a sua terceira derrota se isso acontecer, hein? Cadê o Amaral? Tá aí não, né? O Amaral tá almoçando. O Amaral tá almoçando, depois eu pego o resultado. O Clélio fala pra ele, vamos lá. Fala, Clélio. Corinthians e Linense. 1-0 Corinthians. Magrinho, 1-0. Donácio, Catanduvense e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Se o meu resultado for do Guarani, eu não vou falar, hein? Felipe de novo, Paulista e Santos. 1-0 pro Paulista. 1-0 pro Paulista. Sérgio Borges, Guarani e Ituano. Você só me coloca no fogo. Eu tenho que apostar no meu time, eu não posso ir contra o meu time. 2-1, tá bom, vai. 2-1. Cris, Mogi Mirim e Ponte Preta. Aí sim, no Romildão, lá em... Clássico isso aí. Outro clássico, hein? 2-0 Mogi Mirim. 2-0. Beleza. O Mogi Mirim vai fazer o que fez com o Guarani, então, com a Ponte? Tem que deixar os dois iguais. Aí eu fico Mogi tá contente. muito bem, tá jogando muito bem. Muito bom. Tá aí o bolão do nosso TV Sul Esportes. Vamos acompanhar na próxima segunda-feira. O Campeonato Paulista está aí. E o Neto, quer falar mais alguma coisa, Neto? Tá, tudo bem? Agradeço a sua presença. Eu só quero agradecer particularmente a todos vocês pelo convite. Quero agradecer à emissora por ter me dado mais essa oportunidade. E desejar um Feliz Natal a todos os meus amigos, enfim, a todos os guaxupeanos, que a gente vem aqui, às vezes não encontra tudo, mas através de vocês eu estou passando essa mensagem, que todos tenham um feliz ano, que esse ano seja melhor do que o que passou. Sem dúvida nenhuma, agradeço a presença do Neto, também do nosso comentarista internacional, Cris, José Luiz Fernandes. Um ótimo final de semana a vocês, amigo telespectador. E na segunda-feira, com certeza, nós estaremos aqui ao vivo, ao 12:30. Até lá!